irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada, terça-feira, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui, estamos de pé, né? Às vezes nos encontramos cansados, mas o Senhor renova as nossas forças a cada manhã, né? Nós falamos com Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e o Senhor renova nossas forças a cada dia, a cada manhã, né? Irmãos, meu nome é Maria Aparecida, sou ministradora da palavra do Senhor, graças ao Senhor, né? Porque ao Evangelho, porque se não fosse o Senhor, eu não conseguiria, né, irmão, fazer essa vontade do Senhor. Esses dias eu não estava ministrando a palavra porque eu estava na caverna, como fala, né, em oração, em comunhão, em confissão e ao Senhor. Então a gente se esconde um pouco, né? Se esconde um pouco e vai falar com o Senhor nesses dias aí, que foi o dia maravilhoso, o dia que o Senhor, o nosso Deus, deu o Filho dele para sacrifício, para morrer por nós, para nos dar a salvação, a vida eterna. Então é uma gratidão imensa, né? É motivo de muita alegria, né? E eu estive na casa do Senhor, na obra, e aí eu não estava aqui falando. Irmãos, vamos adorar o Senhor antes de nós começarmos aqui a palavra de Deus. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, em gratidão, em todo louvor e adoração, né? Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ah, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? O que seria de nós se não fosse o Senhor? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Preparando o caminho, o que endireitando as veredas, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele minha vida está. Eu caminho com a certeza que ele virá, irmãos. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, donos dos meus dias, preparando o caminho, oh aleluia, o que endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, oh aleluia. O que importa é que ele cresça, nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, donos dos meus dias. Ele, oh aleluia, por ele que eu estou gastando a minha
poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Não tem dinheiro, não tem bem material, não tem relacionamento, não tem nada que possa suprir esse amor de Jesus em nós. E nós poderemos perder, mas na verdade nós estamos ganhando em Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Soberano em poder, ele virá. Isso me faz lembrar, irmãos, sobre Jó, né? Sobre Jó. Jó era um homem íntegro ao coração de Deus, né? Que ele foi tentado ali, mas ele teve humildade e sabedoria, e ele teve um caráter que ele não renunciou nada. Ele não renunciou nada ao seu caráter por Jesus. Ele continuou o mesmo, sem as coisas, com as coisas. Ele continuou o mesmo, fiel a Jesus. Oh, glória a Deus. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, se eu tivesse ido, eu não teria passado tanta tribulação. Donos dos meus dias, porque o meu coração era vazio. E com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, tendo tudo por amor e alegria. Vai valer a pena esperar, vale a pena, vale a pena. Oh, aleluia, glória a Deus. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus, soberano Deus, glorioso Deus, e toda honra e toda adoração e louvor, nós te adoramos, Senhor, aleluia. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Ei, vejam que ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. É porque o Senhor está governando a terra, né? Eu falo que Jesus já está aqui na terra, né? Eu falo que Jesus já está aqui e que Deus já está movendo as águas, né? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, né? Que manhã abençoada que nós estamos hoje, terça-feira, né, irmãos? Nós estamos aqui de pé. Vamos nos ungir, que o óleo ungido é só um símbolo, né?
E quem derrama o verdadeiro azeite é o Senhor, o óleo da unção, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda, Senhor, os meus ouvidos, guarda os meus olhos, guarda minha boca, minha língua, guarda minha garganta, guarda o meu coração, guarda o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, e guarde todos os órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor, né? O corpo é o templo do Espírito Santo, então pertence ao Senhor. Cuidado, irmãos, cuidado o que você está fazendo com o seu corpo, né? Quando você bebe e... Paulo, vai lá levar a chave, Thalita tá ligando, vai. Quando você... Vai lá levar a chave. Quando você bebe e você maltrata seu corpo, quando você prostitui e você destrói o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, cuidado com o que você faz, né? Porque todos nós vamos prestar conta com Deus, né? Todos nós, né? Irmãos, hoje a palavra veio abençoada. Fala pela avisar, Thalita. Hoje a palavra veio abençoada. Desculpa a interrupção, porque na hora que a gente está fazendo a vontade de Deus aparece um monte de coisa, mas a gente não pode parar, né? Hoje a palavra vem abençoada. A palavra do Senhor vem lá em Provérbios, que vem falar conosco. Lá em Provérbios 6, porque nós estamos vivendo um tempo e que esse tempo nós precisamos vigiar, né? Advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade, né? Vamos ler aqui? Então, em Provérbios 6, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, preteste-te com as palavras da tua boca. Fazei, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te com a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Assim, do passarinheiro, 5, 6. Vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tende superior, nem oficial, nem dominador. Prepara no verão o seu pão, na seca junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantará o teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Beliel, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Olha que a palavra está dizendo, irmão. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente. Aleluia. Subitamente. Será aquebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos ativos, olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apressam a correr para o mal, testemunho falso que profere mentiras,
e os que semeiam contenda entre os irmãos. Aleluia, né? Aí ele continua aqui, vai até o 35. Mancebo e advertido contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixe a lei da tua mãe. Ata-os perpetualmente ao teu coração, e pendura-os o teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é a lâmpada para a lei, uma luz. E a repreensão da correção são os caminhos da vida. Irmãos, não adianta você falar assim, mas ele foi uma pessoa boa, mas ele fez isso, mas ele cumpria os mandamentos de Deus, ele falava sobre a palavra de Deus, o que é certo, o que é errado. Então, irmão, deixa que Deus trata, né? Para te guardares da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobice no teu coração a sua formosura, nem te prendas com seus olhos, porque por causa da tua mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosas vidas, né? Sabe aquela pessoa que fica pedindo, né? Tomará alguém fogo do seu seio, sem que os seus vestidos se queimem. Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés, né? Você vai andar, você vai mexer com fogo, você não vai se queimar, irmãos? Queima sim. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Mas encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. E o que adúltera, né? O que adúltera com uma mulher e falto de entendimento, destrói a sua alma. O que tal faz? Acharás contigo e vilipêndio o seu próprio. Nunca se apagará, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multiplique os presentes. Aleluia. Glórias a Deus. Tem muita gente se vendendo, né? Tem muita gente que se vende por alguma coisa. E isso a Bíblia fala que é pecado. É prostituição você vender seu corpo. É prostituição você aceitar uma coisa que você sabe que é errado, né? É prostituição cobiçar o marido dos outros. É prostituição deitar com vários homens, né? E a Bíblia nos alerta de tudo isso. Todos os dias a Bíblia está falando conosco. Mas há muitos que dormem e que não gostam da correção do Senhor. E aí, irmãos, né? E aí? Eu fui buscar lá um estudo lá e para confirmar a nossa palavra de hoje, porque o Senhor estava falando comigo todo o tempo, e eu abri a Bíblia e o Senhor falava comigo. Provérbios 6 contém práticas sobre diversos temas, incluindo a importância da prudência. Prudência, vigia. Vigia, tem coisas que vêm muito bonita, mas cuidado, é a mando de Satanás, né? Cuidado, né? A importância da prudência, da diligência e da honestidade. Irmão, seja honesto. Seja honesto. Também adverte outra, né? A preguiça, a perversidade
e o adultério, e a porta para sabedoria, e aponta para a sabedoria, perdão, como um guia para a vida. O capítulo destaca a necessidade de evitar armadilhas, cuidado, né? Armadilhas financeiras e armadilhas financeiras, escute bem, e da definir, coloca aí, definir o caráter. Tem muita gente que a gente pode discernir o caráter daquela pessoa, né? Discernir o caráter das pessoas para se proteger dos perigos, né? Deus está mostrando para você. Ah, não, mas está fazendo o que eu quero, está saciando a minha carne, então eu aceito. Então, a Bíblia está falando da gente decidir, da gente ter prudência, da gente ser honesto com nós mesmos. Antes de nós sermos com Jesus, nós temos que ser honesto com nós mesmos, né? E a Bíblia fala o que Deus odeia, né? Tem uma lista de 6 coisas que Deus odeia, incluindo orgulho, mentira, e mãos que derramam sangue inocente, né? E existe também 4 atitudes que destroem a nossa vida. Tem 4 atitudes que destroem a nossa vida. E é nós mesmos que procuramos, irmão, porque Deus nos dá sabedoria e discernimento para destruir. Ah, não, mas eu estou passando por uma situação difícil, então eu vou aceitar. Ah, tá falando coisas ilícitas, tá querendo isso comigo. Não, eu vou... Não, eu não aceito isso. Não, eu não aceito. Né? Não é o meu caráter isso, né? Porque muitas vezes, irmãos, o mundo vai se revoltar contra você. Mas não minta, não deixa de ser honesto e não deixa de falar a verdade. Podem zangar, podem falar coisa para você. Muitas vezes, irmão, nós temos que desligar. Muitas vezes nós temos que excluir mesmo. Mas nós não estamos deixando isso entrar no nosso coração. Só estamos dando um tempo. Por quê? Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele tem usado as pessoas, né? Para provar o contrário. Então não aceite, irmãos. Não aceite. Né? Então vamos ler aqui. Existem 4 atitudes que destroem nossa vida. A sabedoria nos informa e nos ajuda a ter discernimento. O que é? Oração. Por isso que eu falo para vocês que antes de eu tomar uma decisão na minha vida, eu vou orar. Muitos estão falando comigo há muito tempo. Ah, faz isso. Ah, faz aquilo. Não, peraí. Eu vou orar, né? Pode falar que você é trouxa, pode falar que você é besta, mas eu prefiro obedecer a Deus. Eu prefiro obedecer a Deus do que sacrificar, né? Então tá aí. E nos ajuda a ter discernimento para não causar os próprios problemas. Quando nós temos discernimento, nós vamos evitar causar os próprios problemas para nós mesmos. Porque somos nós que fazemos as escolhas erradas, não é Deus. E daí Deus tira nós daquela situação se Ele quiser. E também nós temos que obedecer e esperar o tempo dele. Nós não podemos tomar decisão nossa. Entendeu? E aí, ou mesmo causar problema aos outros. Tem muita gente que causa problema para as pessoas. E isso é pecado. É a mesma coisa que eu causar incêndio, mexerico, fofoca, contenda. É a mesma coisa, irmão. Cuidado com a sua boca, né? Se você manda, se você quer fazer alguma coisa e depois coloca a pessoa em situação ruim, é porque você está causando problema aos outros. E cuidado, que isso tem uma consequência para você. Isso tem uma consequência para você.
Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Quando eu falo isso aqui, quando eu ministro uma palavra, eu falo para mim mesmo. Porque eu tenho estado em vigilância, em oração, em discernimento. Quando você ouve alguma coisa, ainda mais nesse momento que nós estamos passando por dificuldade, o caráter de uma pessoa que está em Cristo Jesus está sendo testado. O caráter de uma pessoa que está em Cristo Jesus tem que ser diferente. Quando você se batizou, quando você formou uma nova criatura, tem que ser diferente. Ah, mas é meu irmão. Ah, mas é minha família. Ah, mas é uma pessoa que eu... Negativo. Olha, irmão. Olha, família. É assim, assim, assim. Não tem outro jeito. Eu estou posicionando aqui, estou falando com ordem, com decência, com amor, com autoridade de Deus, que Deus me dá autoridade, não um espírito de covardia, para mim fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Com humildade também, irmão. Não precisa brigar, agredir ninguém. Precisa ser sincero. Não, eu não aceito isso. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito fornicação antes do casamento. Eu não aceito querer me comprar com as coisas. Eu tenho caráter. Entendeu? Eu não minto. Ah, não, só uma mentirinha não vai fazer mal. Negativo, eu não minto. Eu falo a verdade. Se eu errei, fulano, eu errei. Me perdoe. Eu não minto. Isso se chama sabedoria e discernimento de Deus. Antes que as coisas aconteçam, Deus te dá discernimento. Muitas vezes te dá livramento, te tira dali. Mas aí você está reclamando. Cuidado, irmãos. Você quer voltar para o ambiente errado, né? Deus te tirou, por exemplo, daquele trabalho, porque ali tinha uma contenda, tinha alguma coisa, Deus te tirou. Não, mas eu estou numa dificuldade, eu quero voltar. Irmãos, Deus não disse que nos sustenta em todas as nossas situações? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua confiança em Deus? Cuidado. Fazer aliança com pessoas erradas, né? Construir a sua casa na areia e não na rocha. Cuidado. Porque tem as consequências. Você nunca vai sair do deserto se você ficar andando em círculo e não ter mudança de vida. Você tem que ter mudança de vida. E com Cristo Jesus. E rápido. Porque o Senhor está vindo. E pode não dar tempo. O Senhor está chegando e pode não dar tempo. E nesse tempo, que muitas vezes você pode falar, Senhor, eu estou passando a dificuldade e eu vou tomar essa decisão. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Esses dias eu falei que Deus usa quem Ele quer para te abençoar. Muitas vezes Deus usa aquele improvável, né? Deus usou uma mula para falar com o Paulo. Ele usa quem Ele quiser. Ele tem um comentário que eu ouvi, não tem nada a ver com a Bíblia, que a pessoa estava orando na casa dela e alguém fez um teste com ela, porque falou assim, não é possível, essa mulher tudo é Deus, não é possível, eu vou mostrar para ela que não é Deus. E aquele ateu fez uma compra e mandou enviar na casa dela, mas mandou ele falar quem que enviou. Aí o rapaz que ia enviar falou, não, eu não vou falar isso não. Ele falou, então eu te mando embora do trabalho. Aí ele pegou, compatuou com a coisa errada, foi lá enviar. E essa senhora recebeu aquela compra e disse assim, quando Deus quer, até o diabo obedece. E é verdade, amor. É verdade, irmãos. É verdade, com amor. Por quê? Porque Deus é soberano e poderoso para cumprir na sua vida tudo aquilo que você obedecer, tudo aquilo que você esperar no Senhor, tudo aquilo que o Senhor vê o seu coração e vê mudança
de vida também. E ela diz, quando Deus quer, até o diabo obedece. Sabe aquela pessoa que é dura de coração? E alguém fala assim, meu Deus, eu não acredito que aquela pessoa fez aquele bem para aquela. Aquela pessoa só tem interesse. Isso aí é o agir de Deus, irmãos. Não é por ela não, porque se fosse por ela, ela não fazia. Mas Deus ordena que faça. E quando Deus ordena, até o diabo obedece, né? E é isso aí, irmãos. Glórias a Deus, aleluia. E essa palavra de hoje é uma palavra poderosa que vem em Provérbios 6, que vai até o verso de número 19. Nós precisamos sobre o que fala aqui. Nós precisamos entender. E coração que maquina ansiosos, pés que se apressam a correr para o mal. Cuidado, irmão. Muitas vezes a gente fala assim, mas a gente a pessoa só oferece o que ela tem. Mas peraí, e você é igual a ela? O mal está em você também? Não, irmão, nós precisamos mudar verdadeiramente de dentro para fora. O mal não está em você. Então, se ela tem isso para oferecer, ofereça o bem. Quebra esse mal, né? E você vai ver o que Deus fará, né? Porque o resto, a batalha é junto com Jesus. A batalha não é sozinha. Não queira lutar sozinho. Chama Jesus para estar com você. Dentro da sua casa, nos problemas. Eu tenho chamado Jesus para estar comigo, né? Não fala para o homem, não fala para o vizinho, fala para Jesus, né? Fala para Jesus que ele vai poder. Ou quando você for falar para uma pessoa, veja se essa pessoa tem discernimento, sabedoria com a palavra de Deus para entender, né? Que vai te aconselhar conforme a palavra de Deus, com amor, com respeito, com carinho, mesmo que a pessoa esteja errada, né? Mas nós vamos ser guiados aí pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de terça-feira, em nome de Jesus Cristo. E é esse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos exaltar o nome de Deus, que fez os céus e a terra. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos declarar mais. Nós precisamos mais de Ti, Senhor, em nossa vida. Todos os dias, né? Porque a palavra diz, a Bíblia também diz, que mesmo que a figueira não floresça, né? Mesmo que a vide minta, mesmo que não haja fruto, nós ainda vamos adorar o Senhor. Nós não podemos mudar o nosso caráter. Gente, tem pessoas aí na Europa que estão sendo mortas por causa da Bíblia, estão sendo presas por causa do Evangelho, mas elas não estão abandonando a Deus. Nós vamos estar em Cristo Jesus, né? Nós vamos estar em Cristo Jesus. Vamos adorar esse louvor aqui. É com a Laura. Acho que é com a Laura. Vamos procurar aqui. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Não achei com ela.
Peraí. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Ai, na televisão. Glórias a Deus, aleluia. Deus é bom em todos os momentos, irmãos, da nossa vida. Mesmo nas dificuldades, Deus é bom, né? Deus é muito bom. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, eu ainda o adorarei, né? Eu não lembro se é Laura Dourados. Eu sei que é alguma coisa aí dourada. Vamos ver. Não estou achando. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar
e agradecer ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, eu ainda te alegrarei, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, e o produto de oliveira minta, eu ainda te louvarei, eu ainda me eu ainda me alegrarei. Puxa a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, eu ainda te louvarei, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei. Eu ainda me alegrarei, alegrarei, Senhor, me alegrarei, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Mesmo que a figueira não floresça, irmãos, e que não haja fruto na vinde, nós não deixaremos de adorar o Senhor, de louvar, de agradecer ao Senhor por nós. E que a gente... Amém? Deus, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, nessa nós esperamos em Ti, Senhor, não importa as ações, a luta, nós esperaremos em Ti, Senhor, nós alegraremos em Ti, nós o louvaremos, Senhor. Oh, Senhor, eu peço o Seu amor,
pode ver onde nós não vimos, onde nós não podemos. Olhar, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa casa, pelo nosso vizinho, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pelos nossos amigos, até pelos nossos inimigos, Senhor. Olhai por esses que estão ainda aí querendo, mas estão amarrados, estão presos, precisando de uma libertação de cura de alma. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade, permanecer na Tua presença, mesmo que passe o vento, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que haja muitas batalhas, mas nós estaremos com o Senhor, firmado na rocha. A nossa casa está plantada na rocha e não na areia, porque a Tua palavra diz e confirma nessa manhã que nós somos dependentes do Senhor. Oh Senhor, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós não chegaríamos até aqui. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, pelo Teu imenso amor por nós. Mesmo nós sermos falho, fraco e pecador, nós buscamos a Tua presença na nossa vida. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Olhai por aqueles que estão nos hospitais, doentes do corpo e da alma. Nós estamos orando por esses que te procuram, Senhor, mas ainda não te acharam, porque estão com as vendas nos olhos. Que o Senhor possa, Senhor, fazer presença. Estão cansados, estão enfadados, porque não têm a Tua presença. Que eles venham querer a Tua presença. Desde já somos gratos. Olhai pelas crianças, pelas mulheres, pelos idosos nos abrigos, por todos, Senhor. Eu posso não falar na minha boca, mas no meu coração e no meu pensamento o Senhor conhece que eu tenho orado por muitas vidas, e o que o Senhor quer é salvar muitas vidas o Senhor quer salvar. Mas o Senhor está falando, está batendo na porta todos os dias. Há muitos dormindo. Que a Tua palavra possa fazer presente naqueles que ainda não conhecem o Teu amor. Que sintam o ardor do coração, uma vontade de buscar o Senhor, uma vontade incondicional de buscar o Senhor, de se converter dos seus maus caminhos e voltar para a presença de Deus. Muito obrigado, Jesus. E eu estou vendo muitos que estão se batizando, criança, jovem. Estou vendo muitas pessoas que estão descendo as águas. E eu fico muito feliz, Senhor, que elas foram alcançadas pelo Senhor. E que nessa caminhada que elas tomaram essa decisão, que elas continuem permanecendo, mesmo nas dificuldades, mesmo em situações, mas que ela olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado, uma excelente terça-feira e até a próxima palavra.